Oi meninas, olha só que linda essa bolsa que eu vou mostrar pra vocês hoje, o passo a passo completo. Coloquei os acessórios em dourado com essa alça em corrente também que deu um charme a mais na peça e ela ficou simplesmente maravilhosa. Lembrando que para você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos, da videoaula e bora aprender como fazer essa peça. Para iniciar, nós vamos fazer 50 correntinhas. Então, a gente dá um nozinho inicial ali e já faz as 50 correntinhas para a gente começar a nossa peça. Então, olha só, façam aí as 50 correntinhas e depois nós vamos voltar trabalhando pontos baixos sobre cada correntinha. Olha só, terminei as minhas 50 e agora nós vamos trabalhar pontos baixos em cada correntinha dessa. Então, agora a gente volta fazendo pontos baixos. Olha só, vamos fazer até chegar aqui no finalzinho. Terminei aqui, cheguei aqui no penúltimo ponto. No último ponto, nós vamos trabalhar duas correntinhas. Então, a gente marca aqui o penúltimo ponto. E aqui na última correntinha, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos. Dois pontos baixos. Agora, aqui nós vamos virar. E aqui, olha, no próximo ponto, do outro lado, vamos trabalhar 2 pontos baixos também, nesse ponto aqui, ó, tá? E aqui nós vamos pegar a correntinha de trás, tá vendo? Olha só, do ponto. Então, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos, fazendo a curvinha aqui do nosso trabalho. Olha só, tá vendo? Trabalhei 2 aqui, mais 2, e aqui nós vamos fazer ponto baixo, pegando a correntinha de trás. Aqui nós vamos marcar esse ponto. E vamos seguir trabalhando os pontos baixos, pegando a alcinha aqui de trás, olha só. Aqui, olha, essa alcinha de trás no nosso ponto. E vamos seguir trabalhando até chegar no final da carreira, ponto sobre ponto. Pegando a alcinha ali de trás, olha. Vamos trabalhar assim, até chegar no final da nossa carreira aqui. Cheguei aqui no final. E nós vamos fazer aqui os nossos últimos pontos baixos, pegando a correntinha de trás. Trabalhei aqui, olha, meu último ponto baixo, faço uma correntinha, vou virar o trabalho e voltar trabalhando pontos baixos também. Então, aqui a gente já volta, ó, já no próximo ponto, trabalhando ponto sobre ponto, até chegar lá na nossa marcação. Agora, a partir daqui, nós vamos pegar as duas alcinhas do ponto de base. Ó, as duas alcinhas aqui, ó. Então, nós vamos fazer assim, ponto sobre ponto, até chegar lá na nossa marcação que fizemos. Olha só, até chegar aqui
na nossa marcação, tá? Então, aqui eu terminei, olha, cheguei aqui na nossa marcação. Faço o ponto. Marco novamente aqui. E agora aqui nós vamos trabalhar, olha, nessa curvinha aqui, até chegar aqui na outra ponta, 2 pontos baixos, tá? Até chegar aqui. Dois pontos baixos em cada ponto de base, pra gente poder fazer a nossa curvinha aqui na nossa bolsa. Olha só, então aqui a gente tá fazendo, aqui chegamos à nossa marcação, vamos trabalhar um ponto baixo aqui, olha, na marcação, e a gente marca novamente. E aqui vamos seguir fazendo ponto sobre ponto, tá? A partir da marcação até chegar lá no finalzinho da carreira, ponto sobre ponto novamente. Olha só. Até chegar aqui no final, ponto sobre ponto. Terminei aqui a carreira, faço novamente uma correntinha, viro o trabalho e vamos trabalhar ponto sobre ponto até chegar novamente lá na nossa marcação. Aqui, ponto sobre ponto até chegar aqui na nossa marcação, tá? Novamente terminei, cheguei aqui, ó, na minha marcação, vou fazer o último ponto baixo sobre ponto e marco novamente. Aí, agora, nós vamos trabalhar de novo 2 pontos baixos em cada ponto de base até chegar novamente na outra marcação. Olha só, chegando aqui no último ponto, fazendo 2 pontos em cada ponto de base, né? Olha aqui, ó, antes de chegar na marcação, faço aqui nossos 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base, e aqui na marcação nós vamos trabalhar um ponto baixo, tá? Então, a partir daqui, a gente vai fazer só um ponto até chegar no final da carreira novamente. Olha só. E agora nós vamos trabalhar ponto sobre ponto até chegar aqui. Terminei. Agora, novamente, faço uma correntinha e vou voltar fazendo ponto sobre ponto até chegar lá na nossa marcação. Olha só, meninas, a partir daqui nós vamos trabalhar aqui fazendo ponto sobre ponto também, tá? Essa próxima curva nós vamos trabalhar ponto sobre ponto até chegar lá do outro lado, tá?
Então, eu vou trabalhar aqui, sigo fazendo pontos baixos, ponto sobre ponto. Cheguei aqui no marcador, vou continuar fazendo ponto sobre ponto, tá? A gente deixa aqui o marcador, mas seguimos trabalhando ponto sobre ponto. Que a gente tira o nosso marcador e seguimos até chegar lá no finalzinho da nossa carreira. Fiz aqui, marco novamente, deixo o marcador, tá? E aí seguimos até o final da nossa carreira lá, ponto sobre ponto novamente, tá? Terminei aqui, cheguei no final da carreira, faço uma correntinha. E vamos trabalhar ponto sobre ponto até chegar lá no nosso marcador novamente. Agora aqui, meninas, a gente vai fazer mais um ponto sobre ponto. Vamos colocar o nosso marcador. Aqui no próximo, vamos trabalhar 2 pontos no mesmo ponto de base. No próximo, 1 ponto. No próximo, 2 pontos no mesmo ponto de base. E no próximo, 1 ponto. Então, nós vamos fazer esse aumento até chegar no nosso outro marcador aqui do outro lado. Trabalhei 2 pontos no mesmo ponto de base, com 1 ponto no ponto de base. Até chegar aqui no nosso próximo marcador, ó. Agora, nós vamos trabalhar mais uma carreira, fazendo o aumento de 2 pontos, a partir aqui do marcador. E depois, mais uma carreira de ponto sobre ponto. E assim, nós vamos seguir 2 carreiras com aumento de 2 pontos e uma carreira com aumento com ponto sobre ponto. E assim, nós vamos fazer até dar a altura, o comprimento aqui da nossa peça, tá? Então, eu vou seguir fazendo aqui as minhas carreiras e já volto para mostrar para vocês o comprimento que ficou. Aqui, meninas, olha, eu já segui fazendo as minhas carreiras, né? 2 carreiras com um aumento de 2 pontos e uma carreira de ponto sobre ponto. Agora, eu vou medir para vocês o comprimento que ficou essa minha peça. Essa minha régua, ela tem um comprimento de 30 centímetros, então, eu medi aqui, ó, 30 mais 15. A minha câmera não tá focando muito bem, mas ficou com 15 aqui. Então, totalizando 45 centímetros de comprimento. E de largura, nós ficamos com 25 centímetros, tá? Não tá focando, mas é 25 centímetros que nós ficamos aqui de largura. Então, se você quiser fazer maior, é só você aumentar o número de carreiras. Agora, nós vamos seguir para fazer nosso ponto fantasia. Terminando aqui a nossa carreira de pontos baixos, nós vamos trabalhar 2 correntinhas e viramos o nosso trabalho. Agora, nós vamos laçar o fio na agulha
No próximo ponto, a gente insere a agulha e laça novamente, puxando um pouco o fio. E assim nós vamos fazer 3 vezes e fechar todos juntos. Fechamos o ponto e fazemos uma correntinha. Laçamos novamente o fio na agulha. No próximo ponto, vamos fazer um ponto alto. Laçamos o fio. Próximo ponto, vamos puxar 3 vezes o fio na agulha e fechamos todos juntos novamente. Fazemos uma corrente e assim nós vamos trabalhando. Laço o fio, próximo ponto, um ponto alto. Laço o fio novamente, 3 vezes na agulha e fecha tudo junto. Faz uma correntinha, laço o fio, laço o fio, e assim nós vamos seguir fazendo toda essa carreira até chegar lá no nosso marcador. Olha só como que fica. Laço o fio, ponto alto. E assim nós vamos seguir até chegar lá no nosso marcador, fazendo esse ponto fantasia, tá? Chegando aqui no finalzinho, perto do nosso marcador. Seguimos com essa sequência. Aqui no marcador, nós vamos trabalhar, a partir daqui, pulando um ponto de base. Então, aqui nós fizemos o nosso ponto alto, vamos trabalhar o nosso ponto fantasia, laçando 3 vezes na agulha e fechando tudo de uma vez, uma correntinha. Aqui nós vamos pular esse ponto e vamos fazer no próximo ponto, nosso ponto alto. Já no próximo ponto, sem pular o nosso ponto fantasia. Laça 3 vezes na agulha, fecha todos juntos e faz uma correntinha. Pula o próximo ponto, ponto alto. No próximo ponto, ponto fantasia. Fecha tudo junto, uma correntinha. E assim nós vamos trabalhando, tá? Até chegar no outro lado do nosso marcador. Pula um ponto alto, junto com o ponto fantasia no próximo ponto. Pula o próximo ponto. Laço o fio, pulo o próximo ponto, ponto alto. No próximo ponto, ponto fantasia. Então, essa vai ser a sequência que nós vamos fazer até chegar lá no outro marcador, tá? Fazendo aqui toda a curva dessa base da bolsa. Olha só, desse marcador aqui, nós vamos trabalhar até chegar aqui no outro, fazendo toda a curva, pulando um ponto e trabalhando essa parte aqui, ponto sobre ponto, tá? Vou terminar e vou mostrar pra vocês o tamanho que ficou. Então, ficou assim, pessoal, a base da nossa bolsa, com ponto fantasia. Agora, aqui, nós vamos seguir fazendo pontos baixos sobre ponto. Então, faço uma correntinha, vira aqui o nosso trabalho e vou trabalhar ponto sobre ponto.
E assim vai ficando ponto sobre ponto, toda a volta aqui da nossa base, até chegar nessa outra parte aqui, tá? Essa parte aqui também. Finalizei e agora eu vou arrematar o fio aqui, passando entre os pontos, olha. Corta rente e queima, né, a pontinha aqui pra não correr o risco de escapar. E a base da nossa bolsa fica assim. Agora nós vamos trabalhar a lateral da nossa bolsa. Para fazer essa lateral, nós vamos trabalhar 7 correntinhas. E aí a gente volta fazendo pontos baixos. Então agora nós vamos fazer basicamente isso, indo e voltando, né? Olha, fiz aqui a minha primeira carreira, faço uma correntinha, volto, viro o trabalho e volto fazendo pontos baixos. Então, a nossa lateral vai ser toda em ponto baixo. Então, essa vai ser a sequência da nossa lateral. Vou trabalhar até da altura e já mostro pra vocês. Olha só, trabalhei aqui, no total deu 22 carreiras. E nós ficamos com 15 centímetros e meio de comprimento. Agora aqui nós vamos fazer toda a volta com pontos baixíssimos, tá? Então a gente faz uma correntinha e vamos trabalhar pontos baixíssimos toda a volta aqui da nossa lateral. Olha só, pontos baixíssimos toda a volta até chegar aqui. Então, eu fiz aqui as minhas duas laterais, tá? São duas do mesmo tamanho. E aí, eu recortei a tela plástica, né? Pra gente estruturar a nossa lateral. Então, eu vou costurar, corta aqui do tamanho exato, né? Da minha lateral. E eu vou costurar com a linha transparente, tá? Então, vamos costurando ela aqui na nossa lateral. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal e comenta aqui nos comentários o que vocês estão achando das peças, das bolsas. Se você tiver alguma sugestão também a fazer, pode deixar aqui para mim nos comentários. Não esqueça de ativar os sininhos, meninas, para toda vez que eu colocar vídeo novo aqui no canal, vocês serem notificadas pelo YouTube e vocês poderem acompanhar. Olha só, eu terminei aqui de costurar, né, toda a minha lateral. E agora nós vamos colocar esse porta-alça. A gente tem que colocar aqui antes da gente fazer o forro, né? Então, a gente coloca aqui, olha, vai ajeitando com o parafuso. Aí, ó, com a ajuda da tesoura, a gente faz um buraquinho, né? Porque às vezes fica mais apertado por conta do ponto. Mas aí é só ir acertando que dá certo. Vai ajustando, olha, pra dar espaço ali do parafuso passar. E aí, nós vamos fixar aqui o nosso porta-alça. A gente prende aqui os dois parafusos, deixa bem firme. E fica assim, olha. E aí, nós vamos fazer na outra também, do mesmo jeito, tá? Vamos fixar aqui os dois porta-alça nas duas laterais.
E aí agora vamos fazer o forro. Eu corto um tecido do mesmo, um pouco maior aqui, olha. E aí vou ajeitando ele aqui no nosso trabalho. Dobro aqui as laterais para ficar bem certinho. E aí, com a ajuda do alfinete, a gente vai deixando ele bem certinho aqui na nossa peça. Então aí ela fica assim, ó, mais fácil pra gente vir costurando, né? Com a linha transparente também, olha. A gente vem aqui e vai costurando, fazendo aquela costura invisível, né? Passando aqui por dentro do tecido, inserindo lá no crochê. E essa parte aqui, meninas, só requer um pouco mais de atenção e paciência, que aí fica com um acabamento bem bonito. Então, a gente passa a agulha por dentro do tecido e passa lá no crochê. E assim nós vamos fazendo devagar, vai com cuidado, para ficar com um acabamento bem bonito a nossa peça. Então aí nós vamos fazer toda a volta assim, para dar um acabamento bem bonito. Então nós vamos fazer as duas laterais dessa forma, olha só. As duas laterais costuradas. E agora nós vamos fazer aqui a nossa base da bolsa, tá? Eu também cortei um pedaço da tela plástica para fazer a estruturação aqui, medir na peça. Deixa eu cortar esse fiozinho que ficou. E eu gosto sempre de queimar. Então, meninas, olha só. A tela plástica eu medi aqui do tamanho da nossa peça. Exatamente aqui onde começa a curva da nossa bolsa, olha só. Tá vendo? Então, aí a gente mede nesse tamanho. E aí, nós vamos costurar também com a linha transparente. Da mesma forma que fizemos aqui com as laterais. A linha transparente. E aí, fica assim. Aqui, meninas, eu já dobrei ela, medi com a lateral. Eu peguei a lateral aqui, olha. E a gente coloca aqui, né? E dobra mais ou menos ali o tamanho que vai ficar a nossa lateral. Dobra as duas abas aqui, olha, as duas partes, né, da bolsa. Sim, olha, tá vendo? Pra ficar o tamanho exato aqui da nossa lateral, tá? Pra gente poder costurar. Então, mas antes, nós vamos fazer o forro. E a gente corta também, como a gente fez a lateral lá, a gente corta o forro um pouco maior ali, né, um centímetro mais ou menos, a mais, né, da altura do comprimento ali da bolsa, do comprimento da largura. E depois a gente alinhava, né, com a ajuda dos alfinetes, e aí a gente vai costurando. Então, da mesma forma que fizemos lá com as laterais, a gente faz aqui também. Então, eu já terminei, olha, já costurei. E agora é só a gente costurar aqui as duas laterais que nós vamos costurar com o fio, com o próprio fio, né? Com fio náutico. Então, é só colocar aqui, olha. Eu uso sempre agulha de tapeceiro, eu prefiro. Mas como eu sempre digo, se você optar aí por fazer com a sua agulha de crochê também, dá muito certo. Mas eu aqui prefiro usar a agulha de tapeceiro. Então, a gente vem aqui lá no primeiro pontinho, vamos juntar lateral
com a base da nossa bolsa. E aí é só ir costurando. A gente deixa um fio aqui pra arrematar depois, né? Pra fazer a finalização. E aí nós vamos costurando como se fosse alinhavando, olha só, com pontinho sobre ponto, um ponto com o outro ali, olha. E aí a gente vai ajustando a base, as laterais ali na nossa base, tá? Vai costurando devagar, com cuidado, ajustando. Olha só, dessa forma, tá? Com ponto, vai juntando os pontinhos. E aí, nós vamos costurar a lateral assim, tá? Em toda a volta aqui, olha, juntando, é só ir juntando e costurando. Já terminei, já fiz as duas laterais dessa forma. E a nossa bolsa já está praticamente pronta. Olha só. Como que ela fica, uma bolsa bem espaçosa até. Agora nós vamos colocar o fecho, que é esse fecho imantado. Ele é costurado, olha, a gente centraliza ele aqui onde vamos costurar, né? É só centralizar ele na aba e vamos costurar com a nossa agulha transparente também, se você tiver uma linha aí da cor do tecido do crochê, pode costurar também. E aqui eu já costurei a minha com a linha transparente. Ficou assim a nossa bolsa. Olha só que linda que ficou essa bolsa, meninas. A alça, eu coloquei essa alça de corrente, né, com a argola mosquitão, que é só a gente colocar aqui dos lados, olha. E a nossa bolsa ficou assim, linda, né? Ficou maravilhosa. Aqui as costas. E eu optei também em colocar aqui a minha etiqueta, pra dar, né? Além de deixar a nossa peça mais bonita, leva também a marca, né? Então, eu gosto muito dessa etiqueta. Eu coloco aqui, olha, o próprio fio, né? Nos furinhos dela ali. Passo com a ajuda da agulha de crochê. Passo o fio, né? Entre os pontos. E dou um nó ali por trás. E aí a gente ajusta certinho, né? Pra ficar bem bonito. Deixa bem certinho. E aí amarra aqui por trás, dá um nó bem dado. Que dá uma cortada assim bem rente. E depois a gente queima com a beiradinha ali, né, a base da chama pra não ficar preto. E olha só que linda que ficou. Vocês gostaram? Então essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e que consigam fazer aí na casa de vocês. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações aí no sininho para sempre que tiver vídeos novos, vocês virem aqui acompanhar. Deixe nos comentários o que vocês estão achando também. Um beijo e até o próximo vídeo.